galera, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast aqui da IPUB Santana de Parnaíba. Estamos muito felizes, muito contentes, né, de estar hoje aqui para anunciar a vocês que hoje damos início a este grandioso projeto em nome de Jesus. E hoje estou aqui acompanhado também junto com Vilmar Gonçalves. Olá, tudo bem, gente? Sim, estamos felizes. E a paz do Senhor para todos. É um projeto que nasceu no coração, né, do irmão do Jonathan faz muito tempo. E estamos felizes de poder iniciar, né, para compartilhar, para aprender juntos. E nada, esperamos que vocês nos possam acompanhar até o final desse projeto. Amém. A ideia é levar a mensagem também de salvação, não somente que fiquem internamente da igreja, sino também levar uma mensagem para aquelas pessoas que ainda não conhecem de Jesus, que é muito importante conhecer o que é o verdadeiro evangelho que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Amém? E hoje vamos tocar um ponto muito interessante, muito importante, que é sobre a persistência no chamado. E para isso temos um convidado muito especial, o nosso primeiro convidado. Poderíamos dizer que é a nossa primícia, né? É a nossa primícia. A nossa primícia. Hoje nos acompanha o nosso querido irmão Jonas Alencar. Seja bem-vindo, meu irmão. Amém. Muito obrigado, Pai Senhor, a todos que estiverem assistindo. Obrigado pelo convite, né, para fazer parte. Desde quando você me mandou uma mensagem e falou, gostei bastante da ideia, achei muito interessante e acho que isso é muito importante, né? Então, eu sei que vai ser uma grande bênção o tema de hoje, os demais temas eu também sei que vai ser uma grande bênção. Me sinto honrado pelo convite. Amém. Amém. Seja bem-vindo, irmão. Estamos muito felizes que você tenha nos aceitado esse convite, viu? Eu que agradeço. Sério mesmo. Irmão Jonas, conta um pouco de vocês para que a audiência possa conhecer quem é Jonas Alencar. Quem é Jonas Quem Alencar? é Jonas Alencar? Quem é esse irmão? Da Bom, eu onde? sou o Jonas Alencar, eu tenho 24 anos, recém-completados. Eu congrego atualmente ali na IPUB Moca, né, aqui no centro de São Paulo, né. Eu não sou daqui de São Paulo, natural, né, eu sou de Goiás. Passei boa parte da minha vida lá, mas eu vim para cá em 2020, foi quando, pré-pandemia, na verdade, né, foi ali pouco antes da pandemia, eu vim para cá. E cheguei para ajudar, né, nessa obra, nesse projeto que o missionário estava começando, tanto na Moca quanto na Brasilândia. Então, tenho estado aqui desde então. Deus me abençoou com minha esposa. Pude Eita, achar glória, minha que esposa. bênção. Vim lá de Goiás, achei ela aqui. E agora, né, nós estamos aguardando um bebezinho, um filhinho, né, que chega aí em junho para nos abençoar ainda mais. Olha, que bom! Cresceu, né? Veio um, agora são 3. Sim, a benção O triplicada. Senhor sempre acrescenta mais. Verdade. Então, irmão, e pode nos contar um pouquinho mais da sua experiência ministerial? Como que tem sido? Como que você tem se desenvolvido nessa área? Bom, eu acho que dentro desse sentido de vivência, né, mesmo que eu sou obreiro recém-consagrado, basicamente, né, em junho desse ano, maio desse ano, mas desde muito jovem, né, na minha igreja, meus pastores eles sempre nos incentivaram muito a desenvolver pregação, a desenvolver estudo, a desenvolver em área da música. Então, quando eu tinha 12 anos, eu comecei a tocar, né, foi quando eu comecei a tocar, e eu comecei a tocar na igreja, fui aprendendo ali a tocar, comecei a tocar na igreja, exatamente porque o meu pastor era quem tocava. Então tinha culto que às vezes ele tocava e ele pregava, e às vezes eu ficava, meu Deus, mas é muita coisa para fazer, né, num culto. E aí eu pedi pro meu pai um violão de aniversário de 12 anos, e ele me deu, e eu fui aprendendo na internet, né, fui pegando coisa na internet, fui fazendo, fui aprendendo, e aí fui desenvolvendo, e desde então também meus pastores sempre me incentivaram, né, lá em Goiás a desenvolver a parte de pregação, e eu tive a oportunidade de liderar os jovens ali em 2017, estava com 17 anos na época, né? Tive a oportunidade de liderar os jovens, foi um desafio na época, mas foi uma bênção, assim, Deus abençoou demais. Até que em 2020 eu cheguei para cá, para São Paulo, para ajudar nesse início do trabalho na Igreja da Moca, no início da Igreja da Brasilândia.
pandemia pegou todo mundo desprevenido, né? Óbvio. Mas desde então o Senhor tem me abençoado demais. Assim, eu pude viver muitas coisas maravilhosas aqui, né? Tive muitas oportunidades de desenvolver várias áreas, né? Pregação, estudo. Acho que conteúdo de estudos, assim, o missionário Aaron, ele sempre me ajudou bastante a desenvolver essa parte. Até que em janeiro de 21 eu fui consagrado a diácono, né? E em maio agora de 2023 fui consagrado a obreiro e tenho estado aí ajudando na Igreja da Moca e aonde nós pudemos estar. Além de ser obreiro, você tem algum outro cargo dentro da igreja? Atualmente eu tenho atuado como diretor do IBA local, Diretor da do Moca, IVA? do Olha IBA da só. Moca, e tem sido algo assim, foi algo que realmente tocou meu coração assim muito muito forte assim quando começamos lá, e assim tem sido algo muito bom assim, né? Tem sido algo que eu não imaginava há algum tempo atrás, não sabia que seria uma área que Deus desenvolveria, né, em mim essa área de ser um diretor de uma área de estudos, mas que tem sido algo assim, tenho gostado muito. E desde a última convenção, 2 anos atrás, eu estou também como vice-diretor dos Vencedores Pentecostais, né, ajudando o obreiro Everton nesses 2 anos. Temos algumas pessoas também na diretoria, então estamos nessa posição também. No Muito momento. bom, né? A gente sempre vai crescendo, vai aprendendo e a gente nunca termina de compreender o quanto Deus tem para nós preparado. É verdade. Porque a gente às vezes tem uma imaginação meio que curta e Deus vem e nos surpreende e vai acrescentando, vai acrescentando. O importante é nós estarmos disponíveis para Deus. E isso faz parte, né, do tema que vamos falar hoje, né? Sim. Que é sobre o chamado, aquela persistência no chamado, né? E que é isso exatamente o tema que vamos hoje nos enfocar. E que tem a ver muito com você, né? Até você contando sua história tem muito a ver. Desde criança já Deus tem chamado vocês, desde criança. E é interessante que esse tema eu acho que tá dando certo com você hoje, né? Essa cara, essa cara. É mesmo. Então, eu acho que para a gente poder falar sobre persistência no chamado, é necessário definir o que é chamado, né? E aí eu gostaria que você nos falasse um pouco do que você entende de chamado. Sim. Compartilhar conosco sobre isso. Amém. Acho que a questão, a palavra chamado, assim, ela é bem sugestiva, né? Assim, ela é bem chamado. É muito óbvio, né? Parece, chamado. É alguém Chamou? que chama uma outra pessoa. É. E realmente é bem sugestiva e realmente é dentro disso, né? A Bíblia ela nos fala que o Senhor ele chama pessoas para determinados locais, vamos dizer assim, mas para um propósito. Então, o chamado Deus pode ter chamados diferentes para pessoas. Deus pode chamar uns para pastores, Deus pode chamar uns para evangelistas, outros para mestres, né? Então, ele chama cada um para uma determinada área, para uma determinada situação. Um talvez vai ser um evangelista de ir em várias igrejas pregarem, outro vai ser talvez um pastor de uma igreja local, outro talvez seja um missionário em outro país, outro talvez um missionário de estar ali ajudando em uma igreja, depois passa um tempo e ajuda em uma outra igreja, como foi a situação, por exemplo, de Paulo, né? Mas é bem sugestivo, mas eu acho que antes de falar sobre, Deus, né, me chamou para pastorear, ou para ser um líder de jovens, ou para isso, eu acho que tem um chamado que ele é muito maior e nós precisamos encontrar esse chamado em Deus, que é talvez um dos primeiros, né, assim, dentro do sentido em relação a Deus, né, em relação nós a Deus, que é o chamado de servir, né, o chamado de servir. Muito importante. E graças a Deus, assim, lá na igreja em Santo Antônio do Descoberto, lá em Goiás, né, quando eu congregava lá, eu cresci lá. Os meus pastores foram o pastor Roberto, né, pastor Roberto de Goiás, e a irmã Késia, né, sua esposa. Não sei se eles estão assistindo, se alguém próximo está assistindo, mas deixe um grande abraço. Eles, assim, foram grandes mentores, assim, na minha vida. E se eu estou aqui hoje, se em algum momento, talvez um de vocês me vê pregando em algum lugar e Deus falar ao seu coração, saiba que tem uma mão ali, tem uma oração muito forte desses dois líderes que sempre me ensinaram muito, e eles sempre ensinaram algo que a irmã Wilmar falou no início sobre estar disponível.
A irmã Kézia, ela sempre falava, às vezes, em estudos que a gente tinha, ela falava, olha, vocês precisam estar disponíveis. Deus, ele vai chamar, ele chama cada um de vocês. Ele tem, né, um chamado para cada um, mas esteja disponível. A gente precisa estar disponível para servir. Se eu não estiver disponível para servir, eu provavelmente não consigo alcançar o chamado que Deus tem para mim. Como a gente sabe que está sendo chamado por Deus? Eu acho que esse é um questionamento que todo mundo se faz, né? Olha, estamos falando sobre o chamado, mas como a gente sabe que é Deus que está te chamando para alguma função dentro do corpo ministerial ou dentro da igreja, como líder de jovem? Como saber ou ouvir esse chamado de parte de Deus? Eu acho que é uma boa pergunta, né? Sim, sim. Assim, eu acho que existem sinais, né? Eu acho que a gente vê, a Bíblia ela nos fala sobre alguns personagens e citando um aqui, Gideão é um personagem que quando Deus chama ele está muito ali, né, numa situação que é muito complicada para ele e para ele não faz sentido Deus chamar ele. Não faz sentido. Ele falou, não, Senhor, mas né, eu sou o menor da minha casa. Ó, a minha casa, olha o jeito que é a minha casa. Quem sou eu, né? A Bíblia fala que ele estava escondido num lagar, né? Então, assim, ele estava numa situação muito complicada e ele pede sinais a Deus, né? Ele pede, Senhor, se realmente é isso, que essa lã que eu colocar aqui, que ela acorde seca, que ao redor esteja molhada. E ele pede de novo, mas agora é diferente, que esteja seco ao redor e que esteja molhado a lã. Então, eu acredito que Deus ele nos dá sinais, mas ao mesmo tempo também nós temos essa certeza. Quando Deus ele nos chama, nós temos essa certeza no nosso coração. Quando Deus fala conosco, quando Deus fala, o meu propósito, meu chamado para você é esse, não tem dúvidas, não tem sombra. Mas tem essa dificuldade. Isso, aquilo. Não existe dúvidas. Assim como, por exemplo, para Eliseu. A Bíblia fala que Elias ele vem, ele passa a capa e Eliseu ele fala, olha, deixa só eu me despedir dos meus pais, né? Deixa só eu me despedir de quem está na minha casa. Ele sabia o que tinha acontecido ali. Ele sabia que ele tinha sido chamado. E Elias ele ainda fala, olha, vai, mas não se esquece do que eu te fiz. Então, Eliseu ele tinha muita certeza daquilo. Eu acho que Deus ele traz uma certeza que pode desabar o mundo, sabe? O mundo pode estar de um jeito que você fala, meu Deus, não faz sentido seguir isso, mas ele te dá uma certeza no seu coração que você sabe que é o chamado de Deus. E é muito importante, né? Porque eu estou me sentindo meio que identificada, não sou a entrevistada, mas com certeza Deus não é um Deus de dúvidas, ele é muito claro. E nós, o ano passado, foi assim também. Nós sentimos algumas coisas, tínhamos dúvidas, mas nós fomos em Curitiba, no AGEP? CIAP. No CIAP, desculpa, no CIAP. E isso de estar disponível, o que estava ministrando, ele falou sobre isso. Irmãos, tem muita gente que está sendo chamados, mas eles não estão disponíveis para Deus. Então, esteja disponível para quando Deus o chamar. E isso ficou no meu coração. Deus sempre chama e Ele está chamando. Mas nós temos que estar disponíveis, abertos para servir. Quando a gente viajou para lá, para Curitiba, a gente tinha agendado ir para a praia. É verdade. Gostávamos de praia. Tinha agendado ir para a praia. Daí a gente recebe o convite do parte do pastor Everton. E ele nos fala, olha, Jonathan, tem um evento lá no Curitiba e eu estou procurando 2 pessoas para irem comigo. Será que você vai? E justamente a data que ele nos diz é a data que a gente tinha já planejado ir para a praia. Aí a gente sentou a falar e, bom, vamos ter que decidir, né? Sim. Ou a praia ou o CIAP. Então a gente decidiu ir para lá. E a partir dali, desse momento, a gente já não tem ido mais para a praia. Mas tu está falando, amor, do CIAP. Esse aqui é do AGEP, foi em Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, isso foi em Rio de Janeiro, que era um evento para professor. Olha só, era um evento para alunos e professores do IVA. Sim. Nós não sabíamos que era para isso também. Eu estava nesse evento. Eu falei, eu vou no Rio de Janeiro, né? Porque eu quero conhecer Rio de Janeiro, eu quero ir na praia, não sei o quê. E nós não estávamos sabendo de nada. Nos animados, vamos com a igreja, vamos seguro, tudo bem. Só que quando nós chegamos lá, o evento era para professores e
E a gente nem E sabia estudar, a gente nem sabia. Eu falei, gente, mas a gente tá fazendo o que aqui? Jonathan, não era para nós. Mas foi de muito aprendizagem. Foi. Foi muito bom. Sim. Foi. E daí depois a gente só foi pra praia mesmo, né? No Rio. Vamos na praia. Só pra cheirar um pouco a praia somente. Não tomamos banho. Daí a gente voltou e daí foi o evento do CIAP, lá no Curitiba. E daí a gente já não sabe o que é praia. Desde então. Desde então, mas tem sido uma bênção porque o Senhor tem tratado com nós de uma maneira muito especial também. E como a Bíblia fala, né, que o trabalho é muito, mas está um pouco sobreiro. Sim. Estão poucos disponíveis. Poucos disponíveis, na verdade, porque se a gente para perceber agora, e não para falar mal de ninguém, nada, mas tem muitos sobreiros hoje em dia, mas ninguém quer pegar mal na massa, Sim. sabe? Então, é uma coisa que eu acho que não estão disponíveis para aquilo que o Senhor te preparou, sabe? Que para o campo, para lá. Então, eu acho que isso faz parte do chamado e que dentro do chamado existem desafios. Sim. Né? Sem dúvida alguma, existem desafios Com certeza. que cada um de nós temos que confrontar. Mas faz parte daquilo. Por exemplo, nosso desafio, não ir mais para a praia. Não, e tem mais desafios. Pelo menos eu acho que o irmão, ele já deve ter passado os seus desafios. Qual que Sim. foram um dos seus Qual que desafios? foram os maiores desafios? Olha, como eu falei assim, lá em Goiás já eu tive a oportunidade de liderar os jovens, né? Então foi a primeira experiência com algum tipo de liderança, né? Na época eu estava com 17 anos, né? E assim, bem jovem, eu tava no meu primeiro ano da faculdade, se eu não me engano. E eu lembro que nós tínhamos um líder de jovens, né, na época, e aconteceu uma situação que nós tínhamos um evento em agosto. E nós estávamos meio que vindo ali, preparando, né, e tudo mais, o evento, ali ajudando. E o nosso líder de jovens acabou que ele teve uma situação que ele teve que se mudar. Ele se mudou para uma outra cidade, que é a cidade onde o pastor Roberto ele mora, né, lá em Goiás. E ele se mudou. Então ele se mudou, não dava para ele continuar congregando ali em Santo Antônio. Ele começou a congregar na cidade dele lá em Águas Lindas. E nós ficamos sem líder de jovens na época, com um mês e pouquinho pro evento, né? E foi uma situação meio complicada, porque foi algo assim, meu pastor na época, ele falou, olha, eu creio que você pode assumir, você pode né, fazer um bom trabalho com jovens e tudo mais. Então, ele deu bastante força, sabe? Bastante incentivo. E eu falei, amém, meu Deus, vamos lá, né? Mas você fica naquele misericórdia, um mês para um evento e tudo mais. E era um evento, era como se fosse uma espécie de teatro, assim. Era pequeno, né? Mas era uma espécie de teatro, assim. Era um centro cultural na cidade. E aí a gente conseguiu com a prefeitura e tudo mais. Foi todo um negócio bem legal. E foi muito trabalho, mas deu certo, o evento aconteceu. Foi assim, vamos dizer que um dos meus primeiros desafios, né? Assim, né? Dentro dessa parte. Mas eu acho que até hoje, assim, um desafio que foi um negócio muito, muito forte foi quando eu cheguei em São Paulo, na verdade, assim. Quando eu cheguei em São Paulo dia 17 de março de 2020. Quando foi uma semana depois, tudo fechou. Tudo fechou, meu Deus. eu lembro de eu participei de um culto na igreja da Moca antes de fechar tudo. Que aí fechou tudo, não podia estar aberta a igreja, não podia estar aberta nada, né? Toda aquela loucura de pandemia e tudo mais. E eu falei, meu Deus do céu, e eu aqui. E aí, na época, a missionária Tiffany estava grávida, né? E aí, a Igreja Pentecostal Internacional recomendou que eles retornassem para os Estados Unidos, porque a questão de saúde, né, nos Estados Unidos e hospitais é muito mais avançada e bem melhor que no Brasil. Então, se acontecesse a situação de quando chegasse para ter o bebê, lá pelo menos tem um tipo de um auxílio maior e tudo mais. E eles tiveram que voltar. Eu lembro que o missionário ele ficou muito, né, assim, desolado, abalado. Ele não queria, sabe, voltar. Para ele, o Brasil é a casa dele. E eu tinha acabado de chegar aqui em São Paulo e estava, sei lá, quando eles tiveram que voltar,
Tava 3 semanas assim em São Paulo. Eu conhecia algumas pessoas, já conhecia o Matheus, conhecia a família do Pastor Roberto, conhecia algumas pessoas, né? Já tinha algumas amizades aqui em São Paulo. E eu lembro que os missionários me chamaram um dia, eles conversaram, falaram, olha, foi recomendado que a gente retornasse e tudo mais. Eu voltei para casa, eu entrei no meu quarto e eu fui orar e eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? O que eu vou fazer agora, sabe? Eu vou ficar que eu aqui. faço? E eu vim, assim, eu vim para ajudar na obra, mas querendo ou não, eu tinha, né, que ter um emprego, que procurar um emprego, tudo mais, trabalhar. E eu falei, meu Deus, o que eu faço, tudo mais, e isso. E os missionários, eles falaram, olha, se você quiser voltar para Goiás, não tem problema nenhum, a gente vai entender e a gente compra a sua passagem e você volta, sabe? Assim, é uma situação fora do nosso controle. Nossa. Eu voltei, eu orei, mas eu tinha muita certeza, sabe? Eu tinha muita certeza de que Deus tinha me chamado para cá. Eu tinha plena certeza, não tinha dúvida nenhuma. E eu sabia que não era a pandemia que ia mudar isso, sabe? Não era tudo fechar que ia mudar isso. E eu tinha muita certeza, eu orei e tudo mais. Eu falei, olha, missionários, eu vou ficar, né? Na época tinha um apartamento ali em cima da igreja, eu falei, olha, eu posso ficar aqui. Eles falaram, olha, a gente não recomenda, sabe, ficar sozinho, porque principalmente tá tudo fechado, às vezes é ruim, até no sentido de saúde mental. Foi quando eles conversaram, e eu também conversei com o pastor Roberto, lá do Jardim Toche, né? O pastor Roberto e a irmã Elaine, né, a família, eles me receberam lá durante o período que os missionários estavam fora, e eu fiquei uns 4 meses lá, né, mas esse início de pandemia foi um negócio desafiador, porque eu tive que ter essa... Eu tinha que ter certeza. Se eu não tivesse certeza do chamado de Deus para minha vida, eu tinha retornado. Eu tinha Queria ido embora. retornar, é verdade. Se eu não tivesse certeza. Tanto que meu pai, ele me ligou, né? Falou, aí meu pai, Jonas, volta para casa, sabe? Meu pai, né? Pai, né? Pai Papai coruja. preocupado. Falou, Jonas, volta para casa, tá uma loucura, tá assim, filho, volta para cá e tudo mais. Falei, pai, eu te amo, mas eu não vou vou voltar, não. Eu não vou voltar. Que fofo. Não dá. E nesse meio, assim, algumas coisas vieram, né? Teve eu tentando procurar emprego e eu fiquei, nossa, muito tempo tentando procurar emprego e não estava conseguindo, né? E aí eu me lembro que uma pessoa lá de onde eu trabalhei, lá em Santo Antônio mesmo, lá em Goiás, me ligou, falou, Jonas, a gente queria muito que você voltasse para cá, que você voltasse a trabalhar aqui. E a gente vai pagar para você 4 vezes mais do que você recebia. Opa! E aí, Oferta né, tentadora. daquela oferta assim. E na hora, mas meio que eu não tinha vou pensar. Era um negócio, não adianta. Sabe, para mim a sensação era a sensação de Esaú. Quando Esaú ele troca algo que era muito mais importante por algo que naquele momento era ideal. Poxa, receber 4 vezes mais do que eu recebia. Meu Deus do céu. Parece o ideal, né? Parece Tá ideal. ótimo. Parece perfeito. Mas eu iria trocar algo, eu iria trocar coisas que eu vivi aqui até esse momento. Eu iria talvez trocar a oportunidade de conhecer minha esposa, por exemplo. Eu iria trocar a oportunidade de tudo que eu tenho vivido, provavelmente, por esse trabalho. E eu não sei se quando terminasse o ano, como as coisas estariam, se eu retornaria para cá. Né? É verdade. Então eu perderia muito. Foi assim um desafio. Eu sei que a pandemia foi um desafio imenso para todo mundo. Para mim foi um desafio nesse sentido. Eu tinha acabado de mudar, foi assim tudo meio perdido. Eu acho que essa recompensa foi sua esposa, né? Ó, Meu Deus. E agora eu Que Thomas, agora eu recompensa. Thomas. E agora eu Thomas. E agora vem Thomas, É. né? Aí, Que ó, recompensa. deu recompensa. Ainda bem que eu não fui embora. Agora, viu? Sempre vale a pena persistir Sim. naquele Sempre. chamado. Ainda que a gente tem que passar por muitas lutas, a Bíblia diz que trabalha para o Senhor, não trabalha em vão. Sabe? Então, quando a gente tem um foco e a mirada posta no Senhor, eu acho que as coisas pode vir o que vier, Sim. mas quem está no controle de todas as coisas é Jesus. Sim. Então, eu vou persistir e eu vou acreditar naquilo que Ele me prometeu, porque Ele é fiel para cumprir. Não é mesmo? Amém. Então, Verdade. eu acho que nós temos um Deus muito maior que as provas e os problemas e dificuldades que possam nos vir em nossas vidas. Sim. Não, com certeza. Muito. Às vezes a gente diz, mas como que eu tenho certeza? E é muito importante esse ponto, porque quando nós conhecemos verdadeiramente a Deus, nós sabemos, né,
que nele não tem essa variação, que Deus é firme. Então, se nós conhecemos a Deus, nós temos que ter certeza daquilo que Ele nos dá. Porque Ele não é mentiroso. Sim. Entendeu? Então, não temos por que duvidar. Não temos, senão que persistir mesmo e ficar firme, porque Ele vai cumprir mesmo. E uma característica que tem que ter um filho de Deus, né, como nós, assim, temos que ser filho de Deus, é que o filho de Deus, ele sempre sabe onde que ele está e para onde que ele vai, né? Porque Deus não é Deus de confusão. Ele é um Deus que faz cumprir as coisas e faz acontecer as coisas, né? E a sua vontade sempre vai ser boa. E ele usa coisas assim que parecem totalmente fora, né? Assim, Sim, eu lembro que verdade. antes de eu mudar para cá, para enfim, estar ajudando os missionários aqui, eu vim aqui em novembro de 2019. Eu vim teve um evento ali em Santo André, a irmã Letícia me convidou, eu também fiquei uns 2 dias, eu acho que na casa do pastor Roberto. E aconteceu algo assim, eu lembro que numa quarta-feira ia ter um evento que os missionários iam fazer na Lapa, lá em São Paulo. E aí ia fazer um evento lá, e eu vi o pessoal postando, e eu falei, nossa, eu vou embora na terça, cara. E era na quarta, meu Deus. E eu lembro que, quando foi no domingo, lá no Itoshi, eu preguei lá na igreja do pastor Roberto, e ao final, no momento de altar, Deus começou a falar comigo muito sobre questão de vir para São Paulo e ajudar algo aqui em São Paulo. Na hora eu não entendi, né? Eu não entendi o que assim... Falei, nossa, gente, tô viajando, é legal, né? Você tá viajando, você quer ficar Tô lá. dormindo. Tô Tô sonhando. tô passeando, sabe? A vida não é passeio, mas tô passeando, a gente fica, né? Eu falei, não, terça-feira eu ia embora. Fui pro aeroporto, aí entrei no avião. Aí primeiro que deu todo um atraso, um negócio. Entrei no avião, todo mundo entrou no avião, aí ficou, o avião está em manutenção. Aí ficou um negócio de manutenção que tinha uma coisa que precisava resolver. Ficou umas 2, 3 vezes. Eu sei que eu fiquei umas 4 horas dentro do avião e o avião não decolou. Até que eles falaram, olha, quem quiser sair e ir lá na banca lá enfim, da agência, pode ir lá que eles vão remarcar o voo de vocês, vai fornecer hotel, enfim, o que for necessário, táxi. Aí eu falei, vou sair, né? Aí eu reagindo o voo para amanhã de manhã e tudo. Saí, fui lá. E aí no caminho, assim, na hora que eu tava indo, eu falei, nossa, mas será que se eu não pegar táxi e não pegar hotel, eu poderia ficar até sexta-feira, sabe? Aí eu fui lá, eu falei isso com eles, falei, não, dá sim. Remarcaram para sexta. E eu pude participar na quarta-feira do evento lá na Lapa. E nesse evento eu lembro que teve um culto lá na República, num hotel onde eles faziam culto. E ao final, o irmão Marcos, lá na igreja do Itoshi, eu lembro que eu não tinha contado para ninguém isso que eu tinha sentido sobre a questão de vir para São Paulo. Foi algo que só Deus falou no meu coração. Eu não abri a boca para falar com ninguém. E eu lembro que ele veio orar comigo no final. E Deus começou a usar ele, e ele começou a falar as exatas palavras assim. Ele falou, olha, deixa a tua mala pronta, porque eu estou te preparando para te levar para um outro lugar. E eu não tinha aberto a boca com ninguém. E você vê, tudo isso aconteceu, todo esse... Meu avião deu todo esse problema, e eu voltei, consegui participar, porque Deus queria me confirmar isso. E com o tempo eu voltei lá para minha casa, eu falei, Senhor, nossa, eu nunca pensei em me mudar, principalmente para São Paulo, meu Deus, e isso e aquilo... E o tempo foi passando e eu fui pedindo confirmações. E Deus foi usando cada coisa. Assim, foi usando pessoas. Eu mandei Não deixa dúvida nenhuma. Sem dúvidas. Eu mandei uma mensagem de aniversário para a esposa do pastor de Brasília, a irmã Cimeia. E mandei só uma mensagem de aniversário, uns 20 segundos, assim. Aí chega um áudio dela de 4 minutos, né? Eu falei, meu Deus, um áudio de 4 minutos, eu mandei só parabéns. E aí ela começou a agradecer, e aí passou 20 segundos dela agradecendo, ela começou a falar outras coisas que Deus foi mandando ela falar, e ela passou o áudio todo falando. No final do áudio ela falou, irmão Jonas, eu não sei porque que eu tô falando isso não, mas eu senti de Deus te falar, mas obrigado pelos parabéns. Então Tranquilo, irmão, eu entendi. Não tinha dúvidas. Deus ele não deixa nenhum tipo de dúvidas. Não deixa, com certeza não deixa. E esclarece olha, toda dúvida. Deus é um Deus que não deixa dúvida alguma para nada. E eu gostaria que você nos compartilhasse um pouco de algumas estratégias
de como a gente pode persistir naquilo que foi chamado, como a gente persevera naquilo que Deus te está chamando. Algumas estratégias que você consiga nos aconselhar para Ah, aplicar. acho que existem alguns pontos, e vou colocar aqui alguns principais. Primeiro, a gente não pode se esquecer de quem nos chamou. A gente não pode se esquecer de quem nos Muito chamou. importante. Porque às vezes a gente entra na caminhada daquilo que o Senhor nos chamou e a gente vai. E o início, às vezes, é muito, né? Muito, nossa, que legal. E tudo mais. Agitado. É um negócio, né? A Ali, emoção. a emoção, Emoção. né? E faz parte, são coisas que fazem parte. Só que no meio ali, algumas coisas vêm, algumas dificuldades vêm, algumas coisas acontecem. E a gente não pode jamais se esquecer de quem nos chamou. Porque se a gente se esquece de quem nos chamou, a gente para e a gente fala, não faz sentido continuar nisso. E a gente para de persistir. A gente não acha sentido, sabe? Algum. A gente não acha propósito naquilo. Não faz sentido nenhum. O que eu tô fazendo aqui? O que eu... deixa eu parar, deixa eu resolver outra coisa. Deixa eu ir pra praia, né? É melhor. Vamos fechar a igreja, vamos ir pra praia, vamos. Opa! Sabe? A gente perde ali Perde o o foco. foco, realmente. O segundo ponto é conheça quem o chamou. Às vezes a gente, por essas coisas que acontecem no meio da caminhada, as pessoas elas perdem o costume de buscar conhecer a Deus, né? Elas perdem o costume de conhecer ao Senhor e de querer ler a palavra e querer ler a Bíblia e orar e buscar. E assim, eu tenho certeza que se do nada entrasse alguém aqui e, sei lá, falasse que era presidente de um determinado país aí aleatório, falar, irmão Jonathan, me segue até ali na avenida principal, lá em cima, vem me seguindo. Talvez na hora assim e a pessoa falasse, olha, eu vou te dar uma recompensa de tanto. Talvez na hora você fale assim, nossa, acho que a recompensa vale, né? Deixa eu Recompensa, ir um né? pouquinho. Mas você vai andando, você começa a perguntar, né? Nossa, mas você veio de onde? Mas você veio como? Mas a pessoa não te responde nada. Você vai parar no meio do caminho, você vai voltar. Porque não faz sentido eu seguir alguém que eu não conheço. Eu não consigo achar qual é o propósito dessa pessoa em me chamar e me dar uma recompensa se eu nem sequer conheço ela. E Deus, ele é esse alguém que nos chama com uma recompensa. Mas se eu não falo, Senhor, eu quero te conhecer, no trilhar dessa jornada, no trilhar desse chamado, eu quero te conhecer. Eu não quero só focar de que lá em cima vai... Lá tem uma recompensa, glória a Deus, mas eu quero te conhecer aqui. Porque se você não conhece o Senhor, se nós não conhecemos aquele que nos chamou, a gente olha assim e fala, não, eu vou parar aqui, eu acho que tá meio... Nada a ver, Jesus tá me levando aqui, olha o que está acontecendo até aqui, eu não recebi recompensa nenhuma. Deixa eu voltar para onde eu comecei, É sabe? verdade. A importância de conhecer quem você sigue, viu? E esse ponto é muito, muito, muito importante, porque eu mesmo, se eu não conhecer essa pessoa, eu não vou não dou nem 2 passos para frente. Não tem confiança, né? Quem é você? Para onde você me leva? De onde você saiu? Então, realmente é importante esse ponto, conhecer. Então, quando nós conhecemos, podemos continuar. É saber quem te chamou e conhecer aquele que te chamou. Nossa, Uau, muito bom. gostei. Nossa, sabe as palavras, viu? Amém. Muito bom. Gostei muito. E isso, óbvio, através, né, da palavra do Senhor. Eu sei que o Senhor, ele fala com a gente. Às vezes a gente... E eu falo por mim, quando eu era jovem, assim, eu achava que tudo que Deus fosse falar comigo, tudo que Deus fosse trazer a mim, era algo de que alguém ia chegar e ia me dar uma revelação. Ia falar, Jonas, eu vi não sei o quê, papapá, papapá. E eu achava que era isso, assim, quando eu tava nos meus 15, 16 anos. A gente às vezes pensa assim. Eu sempre fiquei na minha cabeça assim. Só que a Bíblia, ela é a palavra do Senhor. Nós vemos a Bíblia nos dizendo que toda a Escritura ela é inspirada. E essa palavra inspirada, original grego, é um sentido de soprada, ou quase que ditada, né? Ou seja, Deus ditou cada palavra, cada cada isso, cada vírgula, cada ponto e vírgula, Deus ele ditou cada uma dessas palavras. Então, eu preciso, eu quero conhecer a Deus, mas poxa, eu não leio a palavra. Sim, me desculpe dizer para você que estiver assistindo, você talvez está dizendo quero conhecer a Deus, mas você não lê a palavra. Eu peço desculpas, mas você não vai conhecer o Senhor. Eu quero conhecer o meu Deus, mas eu não oro. Me desculpa.
tem um dito, né, um ditado que alguém perguntou uma vez para alguém, não sei de onde que é isso, enfim, eu vi em algum lugar, mas acho que uma criança pergunta para um homem, fala assim, para o passarinho, qual das duas asas é mais importante, né? E aí aquele homem ele fala, nenhuma das duas é mais importante, as duas são importantes. Então, a Bíblia ela é a palavra de Deus. E a oração é esse vínculo, essa ponte que nós temos, essa forma de nos comunicarmos com o Senhor e de ouvir o que Ele tem para nos ensinar através da sua palavra. Então a gente precisa, vou só ler a Bíblia. Leia a Bíblia, mas não só ler a Bíblia. Ore. Eu vou só orar, mas não ler a Bíblia. Leia a Bíblia, é necessário, é extremamente necessário. O passarinho não precisa de uma, precisa das duas. Como uma vai cair, com as duas ele consegue voar. É mesmo, né? Como falar também, qual das duas pernas para você é mais importante? Meu Tem que ser as duas, né? Precisa Senão das você não vai duas. conseguir andar direito, né? É mesmo. É assim mesmo, irmão. Olha, e na verdade eu gostei muito, irmão Jonas. Agradeço muito, muito mesmo pela oportunidade que você hoje nos deu. Estar aqui, compartilhar sua sabedoria, meu irmão. Nossa, gostei muito. Sério mesmo, irmão. Amém. Persistência no chamado e levo muito para mim é isso. Para você persistir no chamado, você precisa conhecer e saber quem te chamou. Senão, não adianta, a gente não persiste naquilo, né? A gente não vai fazer nada, não vai chegar longe. Né? E, sério mesmo, gostei muito dessas palavras. Eu também gostei muito, assim, acho que bateu muito e tal, e Deus falou no meu coração também, Amém. muito bom. Amém. A gente acaba aprendendo muito, né, das nossas experiências. Às vezes a gente não consegue enxergar, mas tem muitas coisas parecidas, né, com essa de estar disponível, persistir no chamado, e essa clareza de conhecer a Deus, realmente é um ponto que, amém, porque você precisa conhecer para você não esquecer e para você não tirar o foco. Exato. Então, se você conhece, eu conheço esse presidente, eu vou até o final com ele, porque eu conheço. Então, precisamos conhecer a Deus para poder continuar no chamado. Sim. Então, eu acho que é isso, irmão. Muito obrigado novamente por estar aqui conosco, por ter compartilhado conosco todas as suas experiências. Amém. Eu sei que essa aqui não vai ser a primeira nem a última. Você estará conosco. Vão vir outras oportunidades, mas agradeço novamente ali por ter aceitado esse convite. Amém? Amém. Prazer para nós. Eu que agradeço, de verdade, pelo convite, por fazer parte, né, desse início. Eu sei que é um projeto que é o episódio 1, e eu sei que tem muitos outros episódios por vir, eu sei que muitas pessoas vão ser alcançadas em qualquer plataforma que seja, vão ouvir e vão ser alcançadas por tudo que vai ser falado através de cada um dos convidados que vão passar por aqui. Amém. E esse é o foco, que possamos compartilhar aquela experiência com Deus para impactar outras pessoas, que outras pessoas possam também se identificar. Sim. E quem sabe se alguém não está sendo chamado através desse tema, né? Exato. Então, acho que é muito bom, muito importante. E foi um prazer para nós ter você conosco. Amém. Obrigado pelo convite, de verdade mesmo. Também queremos agradecer a todos aqueles que estão ali nos assistindo. Muito obrigado por estar aqui. O nosso primeiro episódio da IPUB Santana de Parnaíba. Amém. Este foi somente o início das grandes coisas que estão por vir aqui. Em nome de Jesus. Espero que este tema tenha impactado a sua vida de maneira muito especial. E lembre-se, você precisa conhecer aquele que te chamou, para você ser persistente naquilo que te chamou, tá bom? Amém. Então, sem mais, até outro episódio. Tchau, tchau. Até outro episódio. Tchau, tchau. Tchau.